Noite, boa noite, boa noite, boa noite. Dia de live. Hoje a gente vai fazer uma live aqui um pouco fora do nosso horário normal, porque a gente sempre tá aqui domingo às 20 horas. Mas hoje vamos fazer um aulão aberto, né? A lógica aqui de aulão aberto é que daqui a pouco eu vou explicar melhor, né, conforme a turma for chegando, mas a gente vai falar hoje sobre a lei do superendividamento. Existe uma lei que a gente vai entender um pouco mais sobre ela, onde judicialmente a gente pode entrar com relação a bancos, credores, financeiras, para fazer um ajuste aí no nosso processo aí de organização financeira. Então, o que acontece? Essa é uma live que é uma aula aberta para a turma do Instagram. Deixa eu ver se eu coloco um microfone aqui para melhorar. Quem tá aqui comigo ao vivo, pode me dizer se a qualidade do som tá ok? Pode me dar um alô sobre isso? Dani, querida, vi que você já entrou. Daqui um minutinho eu já te coloco aqui no ar, tá? Quem tá ao vivo aqui comigo, consegue me dizer se a qualidade do som tá boa? Me deem um alô, por favor. Então, conforme eu ia dizendo, a lógica é o seguinte. Junto com o grupo de mentoria, então isso aqui é uma aula para o grupo de mentoria, a gente está fazendo uma jornada para quem tem empréstimos, tá? Então, é uma jornada que o nome é com empréstimo sim, endividadas não. Então, são vários encontros que eu estou tendo com alunas, com passo a passo voltado para fazer um mapa de empréstimos, verificar a portabilidade. Então, conhecendo portabilidade, tá sem som? Uai. Sobre portabilidade, sobre mapa de empréstimo, sobre renegociação, sobre adequação de parcela no valor ideal do orçamento. E agora a gente vai falar sobre o superendividamento, tá? Então, essa é uma aula específica para o grupo de mentoria. Está sem áudio. Aqui tem som, então tá bom. Se o som tá perfeito, né? Então, essa é uma aula específica para o grupo de mentoria e eu tô convidando aqui, e aí a ideia é trazer uma convidada, que é a Dani Roas, minha querida amiga, que vai me ajudar, ela vai explicar o que ela faz, o que ela estuda, onde ela trabalha, o que é que ela atua na vida dela, porque nós duas vamos bater um papo aí no ao vivo, e a gente tem uma hora aí de um papo para direcionar as alunas naqueles casos em que couber acionar a justiça, tá? Boa noite, tudo bom, lindeza? Boa noite, eu tô ótima. E você, como é que você tá? Eu tô bem, nunca mais eu tinha te visto, por quê? Assim, tete a tete, né? Verdade, faz tempo que a gente não se encontra. Foi antes da pandemia, eu acho, não foi? Não, pelo amor de Deus. Aquele café lá no France Café? Então, mas ali já tinha passado pandemia, maluca. Pandemia nem aqui eu morava. Pandemia eu morava em Santos. Olha aqui. Oh, não, eu tô perdida aqui na Viajou na maionese. Mas eu acho que a última vez que a gente se encontrou pessoalmente foi naquele café mesmo. Foi lá, né? Foi. Que bom, que bom. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada mais uma vez, né? Não é a primeira vez que você está aqui junto com um grupo de alunas. Sim. Então, primeiro, para começar, conta para a turma quem é você, no que é que você trabalha. Eu costumo dizer o seguinte, você é filho de quem, né? Porque para a gente saber quem é a pessoa, a gente quer saber filho de quem. Nossas raízes, né? A gente não pode esquecer jamais das nossas raízes. Meu som tá bom? Tá me ouvindo? Tá, estou ouvindo bem. Bom, esse ano eu completei 31 anos na área contábil, mais especificamente tributária, de recuperação de créditos tributários, e sou advogada também. Na advocacia, eu trabalho com praticamente todas as áreas, né, diversas áreas. Algumas eu atuo diretamente, principalmente na parte penal, na parte tributária, onde empresarial é a minha
eu atendo pessoalmente, mas nas outras áreas eu tenho várias pessoas que, especialistas, cada uma em sua área, por exemplo, a trabalhista, a previdenciária. Então, nós atuamos em todas as áreas, cada um com a sua expertise, e eu, assim, diretamente na parte tributária, na parte penal e empresarial. Bacana. Então, Dani, a gente está fazendo uma jornada, né? Então, aqui eu falo do lugar de uma escola de educação financeira. O nosso público aí são mulheres 40 a mais. E há cerca de 10 dias iniciamos uma jornada no grupo de mentoria, que é o nome da jornada é Com empréstimo sim, endividadas não. Porque não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente cria uma ilusão que, pelo fato de ter empréstimo, ter financiamento, está endividada. Endividada, da forma como eu prego aqui, é aquela pessoa que, dentro do orçamento dela, aquela parcela de empréstimo de financiamento está sufocando, está tirando a qualidade de vida. Então, entra no lugar onde perdeu-se o controle. Então, existe um grupo de alunas, né, que a mentoria é desse tamanho, mas nem todo mundo está com empréstimos e financiamentos. Então, faz-se um recorte de quem vive empréstimos para que a gente atue junto a bancos, financeiras, poder judiciário, se for o caso, para tirar esse lugar da parcela que vem aqui para cima. Então, estamos tendo vários encontros sobre portabilidade, sobre análise de extratos do próprio endividamento. Então, só para contextualizar tanto você quanto nossa audiência, que isso aqui se trata de uma aula para o meu grupo de mentoria que eu decidi fazer aberta para o público em geral, inclusive se beneficiar do que você vai trazer aqui para a gente, né? Então, a lógica da gente falar hoje é entender essa lei do superendividamento para que esta aluna que está vivendo essa jornada comigo entenda se essa pode ou não ser uma opção para ela. Mas para a gente saber se é uma opção, a gente precisa entender do que se trata, né? Então, quer começar contando para a gente o que é essa lei, de onde ela vem, para quem ela serve, ou seja, dá uma geral do que é a lei do superendividamento. Perfeito. Olha, eu vou contextualizar o porquê dessa lei, da onde ela surgiu, né? Eu trouxe aqui alguns dados estatísticos para vocês entenderem melhor. Eu peguei dados de maio de 2024. Foi a última pesquisa realizada, foi a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, PEIC, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Essa pesquisa, ela traz que 78,8% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é o maior índice desde novembro de 2022. Dentro dessa parcela, 12% do total dessas famílias não terão condições de pagar as suas dívidas. Então, em 2021 foi criada essa lei. Essa lei ela altera a lei do direito do consumidor, o Estatuto do Idoso. Então, ela vem para trazer talvez uma possibilidade mesmo de pessoas que, dentro desses 12%, não vão conseguir pagar suas dívidas, para quem sabe ela possa, de alguma forma, encontrar uma saída para quitar essas dívidas. Essas dívidas, claro que essas dívidas contraídas têm que ser pessoas de boa fé, não pode ser aquela contraída que a pessoa contrai já com a intenção de não pagar. Então, é óbvio que daí, no caso, é uma dívida adquirida por má fé, não vai entrar nessa dívida aqui. E ela traz como essência a preservação, né, do mínimo existencial para que a pessoa possa sobreviver. Então, existem algumas situações que precisam ser analisadas se ela cabe dentro dessa lei do superendividamento. Ela traz que todas as dívidas dessa pessoa, dívida que fala dívida dela, da pessoa física, pessoa natural, né, seja acima de 75%, ou seja,
a sua renda esteja comprometida acima de 75%. Então, se for menos do que isso, dificilmente a gente vai conseguir comprovar que aquilo encaixa, né? Que a sua situação ela se encaixa dentro da lei do superendividamento. Então, essa é uma das, né, algumas das exigências para que a lei do superendividamento caiba ou ela se encaixe dentro da necessidade do consumidor. Tá. Esse 75%, não sei se eu me passei aqui, é com base na renda líquida ou bruta, e também se é da renda familiar ou só da pessoa? Aí, no caso, tudo depende, né? Essa dívida, ela é contraída, por exemplo, vamos colocar só no nome de um, porque assim, vamos colocar um empréstimo, tem avalistas, que tenha outras pessoas envolvidas nesse empréstimo, ele vai acabar envolvendo todo mundo, né? Se ela vive num núcleo familiar, nesse núcleo familiar, as pessoas que vivem ali, todas elas têm renda. A renda dessa pessoa está comprometida em 75%, mas a da outra pessoa não. E isso, a vida dela está sendo interferida por conta disso. Porque o que a gente tem que levar em consideração? Eu estou conseguindo comer? Não. Com o meu dinheiro eu não estou conseguindo comer, mas eu vivo com meu marido e eu não estou passando fome porque, ok. Então, essas situações, elas têm que ser analisadas, porque às vezes a minha renda está comprometida, mas o dinheiro do meu marido é suficiente para bancar a casa. Então, será que eu vou conseguir me enquadrar? Isso não quer dizer que eu não consiga me enquadrar, porque como que funciona a lei do sobreendividamento? Eu preciso fazer um plano para pagamento daquela dívida. Esse plano, ele não pode ser superior a 5 anos para pagamento daquilo lá. Então, eu trago todos os credores, eu vejo a minha renda e eu faço uma proposta. Essa proposta será ser analisada. Então, o juiz uma audiência de conciliação com os credores e vai ser analisado se aquilo lá faz sentido, se eles aceitam aquilo lá. Eles podem muito bem propor aquilo lá e contestar e falar, não, mas espera lá, e consta para mim, vou colocar um banco, que ela é casada em comunhão parcial, comunhão universal de bens, ela vive com alguém aqui, e a renda dela não é só isso, ela tem as outras rendas também. Então, isso pode influenciar? Pode influenciar e pode não ser aceito. Tem casos já que foram ajuizados e que não foi demonstrado que a situação financeira daquela pessoa, ela não poderia arcar com o pagamento das suas dívidas. E não foi aceito essa proposta diante da lei do superendividamento. Então, tudo depende de caso a caso. Né? Em direito, a gente costuma falar que tudo depende. Né? Não, existem regras, mas a gente não pode garantir que aquela regra ela será aplicada daquela mesma forma. Depende tudo do contexto daquela pessoa, né? Daquele caso concreto. Perfeito. Agora, é interessante você falar que esse plano, né? Porque no momento de você pleiteia lá, vai para uma audiência que o juiz... e esse plano tem que contemplar a liquidação da dívida em até 5 anos. Temos muito, e no passado foi pior, né? Eu trabalhei em agência bancária, fui gerente de banco durante muito tempo. No passado foi pior, mas hoje ainda tem uma proliferação de operações de empréstimos pessoais com prazos muito longos. Então a pessoa já pegava com 96 meses, com 120 meses. Parecia parece, aliás, prazo de financiamento colocado em crédito pessoal. Então, tem uma turma que lá atrás, por motivos quaisquer, que aqui não é lugar de julgar se fez por... Então, assim, por motivo quaisquer, lá atrás contraiu vários empréstimos dentro de margens de consignados que às vezes tinha essa facilidade, porque quando é um servidor público ou um servidor privado, onde a empresa tenha convênio de consignado, é uma facilidade, tem um prazo maior, em tese tem uma condição de custo menor, em tese, não necessariamente é. E aí essa pessoa hoje está aqui, de fato, com muito endividamento,
mas que para colocar isso em 5 anos é até pior do que continuar do jeito que está, porque o prazo da própria dívida dela, onde ela está aqui, supera os 5 anos. Então, eu não sei como é que é na prática, porque aqui é só uma impressão, mas na prática eu fico com aquela impressão de dizer, meu Deus, pouquíssimos casos vão ficar aí, porque a turma está devendo muito mais do que 5 anos. Sim. É impressão minha? Não, não, é exatamente isso. Não é para todos, né? Ela não é para todos. Então, às vezes, a sua situação não cabe nessa situação aqui, porque você tem que fazer esse plano, e às vezes esse plano, pelo fato dele não ultrapassar os 5 anos, ele acaba sendo inviável dentro do seu orçamento, né? E aí, tem outras questões também que envolvem. Né? Por exemplo, dentro dessa lei do endividamento também, ela trouxe para preservar e para impedir, tentar impedir pelo menos, né? Esses empréstimos que são feitos à torto e direito. Então, também traz essa responsabilidade do banco, que o banco ele precisa ver se realmente aquela pessoa ela tem condições de fazer esse pagamento, desse empréstimo. Que se aquele valor da parcela não vai comprometer a receita dela mensal. Então, existem alguns números que a gente usa como parâmetro, que é, por exemplo, 30%. Perfeito. Isso é uma regra? Não, mas é uma base. Sim. Olha, então, o empréstimo, o financiamento, né, ele não pode ultrapassar 30% da receita. E aí traz essa responsabilidade também junto ao credor, para o credor não ficar, né, à torto e direito, com muitas facilidades, liberando empréstimo para uma pessoa que já não vai ter condições de pagar aquele empréstimo. E a pessoa, quando está enforcada, vamos assim dizer, no desespero, ela pega, né? Ela não pensa muitas vezes nas consequências. E essa lei, ela traz também uma preservação junto à minoria, né? Que no caso ela traz especificamente aos analfabetos, aos idosos. Então, pessoas os enfermos também, então pessoas que numa situação debilitada, ou numa situação de ignorância, né, diante daquela situação, e por excesso de ligações que os bancos às vezes fazem, ligação, e-mail, WhatsApp, fica ali oferecendo crédito, oferecendo, a pessoa às vezes pega porque não sabe, pega às vezes na inocência, muitas vezes. Então, essa lei também traz uma preservação dessas pessoas. Então, essa pessoa nessa situação, vamos colocar lá um analfabeto, que contraiu, aceitou algo oferecido excessivamente, constantemente pelo banco, ela também entra nessa lei do superendividamento. É claro que o que a gente sempre procura fazer, Ariadne, antes de entrar num processo judicial, é tentar sempre via administrativamente, né? Porque ela é mais rápida, porque ela é mais, às vezes ela é mais fácil de você resolver. Quando vai, para você entrar dentro dessa situação do superendividamento, você já tem que ir para uma via judicial, então você já precisa de um advogado. Ou você contrata um advogado e paga esse advogado, ou você pode tentar também pela justiça gratuita, né? Você pode tentar pelo poder, pela assistência judiciária gratuita lá, né? Agora, tem o tempo também. Quanto tempo demora o processo? E até lá as parcelas continuam, né? Até lá não se suspende, não se suspende o pagamento, continua pagando normal. Então, quando a gente entra com o processo, a gente pede a liminar. Liminar mas essa liminar, geralmente, as que estão sendo concedidas, ela não cessa a dívida. Ela reduz, ela entra naquele parâmetro dos 30%. Olha, você deve esse sofá, você deve, sei lá, está comprometido 50% da sua renda, até o final do processo, então a gente reduz para 30%, você vai pagando os 30% e depois a gente faz, se for homologado, se der certo, bem, ok, né? Então, ficar sem pagar não é alternativa. Agora, deixa eu entender esses 30% aí. Então, vamos imaginar uma pessoa que ela tem 3 bancos ou financeiras credores. Então, ela tem 3. E aí, ela acionou os 3 para entrar aí na lei do superendividamento. Os 30% é meio senso comum, principalmente nos consignados.
que aí diz, olha, até para poder liberar e etc. Só que aí a pessoa já fica lá com os 30% do consignado e vai pegar outras operações de crédito, que não é consignado, que é aquela direto com o banco, e vamos imaginar que seja uma pessoa aqui com 75%, que é o caso ali para adequar. Então ela já tem lá o consignado de 30% e 45% são parcelas de outras linhas de crédito direto. Normalmente, vocês pedem a liminar para sair dos 75% para 30%, considerando então que todos os 3 credores vão ter que recalcular suas parcelas. É isso, né? Eles vão colocar 10% para cada um. Beleza, perfeito. 30%, né? Perfeito. Então não fica sem pagar, mas faz uma proposta, né, para que encaixe dentro daquele parcela, daquela receita que aquela pessoa tem mensal, porque senão ela vai continuar ficando inadimplente. Ou até, que essa também é uma questão. Ela não precisa estar inadimplente ou necessariamente adimplente, tá? Ela pode estar inadimplente, mas ela pode estar adimplente também, para entrar com esse processo. Ela não precisa estar devendo vários meses aí. E o que a gente vê, né, nessas propostas que nós formulamos, pelo menos o valor original. Então, a pessoa, assim, ela não vai deixar de pagar o que realmente ela contratou. Então, eu contratei, sei lá, 10 mil reais, mas eu quero pagar 5 mil. Não, você contratou 10 mil, você vai pagar pelo menos os 10 mil que você contratou. Sim. Porque a gente consegue daí trabalhar em cima dos juros ali embutidos. É isso que eu ia perguntar. Se nesse momento faz recálculo de juros também. Entendeu que os juros aí está um pouco abusivo. Nesse processo pode ser feito isso aí. Pode ser feito também. Então, você faz, aí você adequa dentro daquele valor que você precisa e faz a proposta. Você olha, a proposta que eu tenho, o plano de pagamento que eu tenho para os meus 5 credores, 7 credores, né? E aí entra carnê também, não é só banco, né? Cartão de crédito, empréstimo, carnê, entra também financiamento? Escola. Oi? Entra Financiamento imobiliário não, porque o financiamento imobiliário ele tem algo específico. Multas de trânsito não entra. Que mais que não entra? Pensão alimentícia não vai entrar também. Tributos. Crédito rural também não entra, né? Então, são todas ações separadas, específicos, né? Mas pode entrar aí, por exemplo, a escola, o empréstimo bancário, cartão de crédito, Nossa, carnês. Eu achei que era só o sistema financeiro. Então, quer dizer, por exemplo, escola, carnês, que faz aí a parte, pode entrar. Entendi. Pode. Agora, sobre essa coisa da liminar, pelo que você tem visto, Dani, tem sido deferido a partir do momento que entra com o processo, com a liminar, para poder vir os 30%, tem sido deferido? Sim. Ou depende do caso? Tem sim. Quando é analisado, quando vê que aquela situação, ela entra na lei do superendividamento, ou seja, quando é comprovado que realmente a situação daquela pessoa, todos esses créditos que ela pegou, está realmente ultrapassando os 75%, entra no superendividamento. E aí geralmente a gente consegue essa liminar. Agora, se nesse primeiro momento, já o juiz verifica lá, olha, não está 75% comprometido, está 50% comprometido. Então, dificilmente vai conseguir entrar nessa lei do superendividamento. Olha, então vai lá e faz o seu acordo. Então, aí não cabe, né? Então, assim, é esse cuidado que se tem que ter. Será que realmente a minha renda está comprometida em mais de 75%? Eu tive um caso, quer dizer, um colega teve um caso onde era 90% da renda estava comprometida. Na época da pandemia, um professor, ele acabou deixando de ter aulas, né? Então, a renda dele caiu lá embaixo. Para ele poder se manter, ele foi dando empréstimo, porque o banco foi dando, não foi vendo aquela questão dos 30%, 40%. E ele estava com 90% da renda comprometida. Sim. E assim, fácil de comprovar, porque assalariado, né? Tem todos os comprovantes, tão fácil de comprovar.
e fácil, fácil, eu digo fácil, Sim, de dizer, né? Porque seja fácil, perfeito. mas é mais plausível você conseguir se enquadrar dentro da lei e reduzir aí com uns 30% aí, até que se resolva, até que se decida. E aí você fala sobre essa coisa, né, que a puxar para outra pergunta, que é a renda. Para quem é assalariado, como você bem diz, é fácil fazer a comprovação. E quem não é? Se a gente está falando aqui profissional liberal, autônomo, empresário, né? Às vezes é microempresário que não tem ali a retirada dele tão regulamentada ou que recolhe em cima de um salário mínimo, a treta aí é maior, né, amiga? Então, e aí o que você vai comprovar? Declaração de imposto de renda, extrato bancário, e aí eu até abro um parênteses aqui para o MEI. Olha só o MEI. Porque além do superendividamento, ela não entra, ela entra para a pessoa física, né? Para PJ, alguma situação específica, tá? Mas além do pessoa, o foco é a pessoa física. Imagina um MEI hoje que tem a sua conta física e jurídica tudo misturado. E aí, imagina aquele MEI que ele tem que cumprir aquele limite anual de 81 mil no ano, mas ele tem 100 mil, 150, 200 mil no ano. Uhum. Como é que esse MEI consegue? É mais difícil de comprovar. Perfeito. E aí eu trago esse parênteses, né, para a área contábil. A pessoa, o profissional liberal, o empresário, ele tem que ter bem separada essa questão pessoa física e pessoa jurídica, exatamente por conta disso. Vocês estão ouvindo, né? Não sou eu fico falando isso e vocês não acreditam no que eu estou falando. Eu falo para essas alunas o tempo inteiro. A primeira coisa que precisa fazer, e aí a resposta é: mas o meu negócio é tão pequenininho, mas eu não sei o que lá, para que vai se separar? Gente, abrir uma empresa, abrir um negócio, você decidiu ser duas pessoas. São dois controles. Precisa ser, porque não é só para ser utilizado numa situação como essa, de enquadramento de uma lei, mas para tudo o que vem, e aí você no seu lado de contador aí, você deve passar por poucas e boas com relação a essa turma que chega lá com a documentação e com tudo que é despesa misturada, e isso atrasa crescimento, né? Além das outras implicações tributárias E isso, são os dois lados da moeda, né? Quando você mistura tudo. Olha só. Primeiro, como é que se você tiver toda a movimentação da PJ na conta física, se você for apresentar um extrato de pessoa física, e aí você vai apresentar os seus empréstimos adquiridos como pessoa física, será que vai se enquadrar dentro dos 75%? Provavelmente não. E aí tem uma outra questão também, né? A pessoa física, que é o empresário, muitas vezes, ele tem aquela retirada de prolabore de um salário mínimo. Isso. E aí, na declaração de renda dele, ele tem um carro de mais de 100 mil reais, ele tem uma casa. Como é que ele está pagando com um salário mínimo? Uhum. Né? Então, são implicações que parece, né? Pode não fazer diferença nenhuma, mas ela vai implicar, em algum momento ela vai implicar. Então, o que você fala de manter separado é importante, tanto para o enquadramento de uma lei, mas como também para outras questões. Inclusive, para você, se você quiser tomar um empréstimo, um financiamento imobiliário, você não vai conseguir grande coisa apresentando uma declaração de imposto de renda com prolabore de um salário mínimo. Perfeito, perfeito. Ó, a Lúcia fez uma boa pergunta aí, ó. Ela diz assim, ó, quando o comprometimento é maior que 75% e não consegue ajeitar essa dívida em 5 anos, a lei do superendividamento não atende? Olha, a lei do superendividamento, ela diz claro aqui que o plano ele deve ser apresentado para pagamento em até 5 anos. Pode ser que seja mais? Eu vou falar o seguinte para você. Qual que é o nome de quem perguntou? É a Lúcia. Lúcia é aluna, inclusive, nossa. Lúcia Trópia. O que eu vou falar para você? O não você já tem. Mas
não contrate um advogado para isso. A não ser que você já tenha um advogado da empresa aí para poder fazer isso, né, para você. Mas procure o PROCON, procure esses... nós temos aqui, Paulo, eu acho, não sei se a CIB tem um núcleo de conciliação e mediação, né? Para quê? Leve essa demanda, faça uma proposta superior a 5 anos, né? Para que se encaixe e ver o que vai dar. Ô Dani, mas parece que se tiver banco público na história, tem que ter o advogado, né? Ou não? Ou é conversa? Não, você tem que ter o advogado, né? Essa questão aqui que eu estou falando é para fazer alguma proposta, para te ajudar no plano, na formulação desse plano, tá? Porque você precisa do advogado. A lei do superendividamento é mediante a representação de um advogado, constituição de advogado. Entendi. O que vai acontecer? Você apresentar uma proposta e o juiz vê que aquilo é incabível, é uma proposta assim, olha, fora do normal, o juiz ele poderá arbitrar uma proposta. Ele poderá propor, olha, Lúcia, você está fazendo uma proposta aqui completamente incoerente. Não tem cabimento. Então, você propor tal coisa, né, tal forma, aí dá para a gente fechar, dá para a gente homologar, né? Então, não pode ser também uma proposta assim, desmedida. É uma proposta... Vamos pegar o caso da Lúcia, né? Então, a Lúcia está com um endividamento superior a 75%. Ela colocou na planilhinha dela lá 5 anos, viu que não vai ajeitar nada, vai ficar até pior do que está hoje, vamos supor. E aí ela entra com ação. Não, né? Não entra com ação nesse primeiro momento, tá? Eu peço para que ela procure ou um advogado, ou procure um núcleo de mediação em conflito, ou procure o PROCON e leve essa situação. Olha, eu tenho essa situação aqui e eu não consigo pagar isso em 5 anos, porque continua sendo, a minha receita continua sendo comprometida se eu fechar em 5 anos. E nada vai resolver. Que pode ser, talvez, essa situação que você está falando, desses empréstimos em 96 meses, mesmo. Então, leve primeiro para eles, né? Para que consiga ajeitar. Aí, a depender do que esse profissional propor ou levantar, aí entra com a ação. Porque... Isso. E aí, na ideia de entrar com a ação, supondo que ela recebeu uma negativa, que por, sei lá, ela foi lá para entrar com a ação, colocando em 5 anos, que não vai dar jeito, ela vai lá e propõe 10. O juiz, ele vai olhar e dizer, Lúcia, exagerou, 10 anos não tem cabimento, mas o juiz pode arbitrar, sei lá, 8. Pode. Eu já vi isso, não. Tá. Então não é comum. Beleza, entendi. Não vi. Tá. Por isso que eu falo. Vê antes, analise antes. Eu vejo assim, ó. Primeiro, conversa com o banco. Banco, não consigo. Às vezes, como você disse, uma portabilidade, uma renegociação, eu vou estender mais o meu pagamento, mas eu vou encaixar numa parcela em que eu consiga pagar. Né? Porque eu vejo assim, a gente tem que tomar cuidado, aí você pode falar muito melhor do que eu, né? Mas uma opinião pessoal minha, mas quando a gente vai fazer um empréstimo, a gente tem que ver quanto que a gente vai pagar no final desse empréstimo, é óbvio, né? Tem juros muito altos. Mas dependendo da minha realidade de hoje, da minha situação hoje, compensa eu ter uma parcela que caiba dentro do meu orçamento, mesmo que eu pague mais depois, mesmo que se estenda, mas pelo menos eu tenho um fôlego. E com esse fôlego, a depender de uma consultoria financeira, pode me ajudar a depois quitar essa dívida. Então, antes de ir para o judiciário, tente isso primeiro. Né? Se é uma dívida que em 5 anos não vai dar, dificilmente você vai conseguir na lei do superendividamento por conta disso. Né? A lei está lá. É uma proposta, é um plano de até 5 anos. Eu tenho visto, são até 5 anos. E aí, o que pode acontecer? Você chama todos os credores, e aí pode ser que algum credor não venha para essa audiência de conciliação aí sua. O que o juiz vai fazer? Se ele achar legal, né? Se ele concordar com aquela proposta, ele
fecha a proposta naquelas pessoas, daqueles credores que aceitaram, que estavam ali presentes, e esse que não estava presente, ele vai ficar para depois. Ele acaba entrando depois, né? Depois do prazo estabelecido lá, para entrar numa negociação. Tá. Bom, vamos lá. Vamos entender de quem entrou com a ação. Vamos falar um pouco sobre a coisa do advogado, né? Então, precisa do advogado, que já entendi também que pode pleitear o advogado aí que não tem custos e etc. Mas, em tese, essa pessoa que está acionando uma lei do superendividamento, ela não tem, em tese, dinheiro para poder dar conta desse advogado. O que é que você tem visto em termos de custos, né, de custo com o profissional, que do outro lado está trabalhando, que precisa receber, que é justo que ele receba pelo trabalho dele, mas também se há alguma base para a gente entender como sendo uma base ok, para não fazer projetos malucos também, que há contratos aí de todo jeito. O que seria viável, Dani? Existe essa resposta de um mínimo viável, uma média viável? O que nós temos, né, nós advogados, nós trabalhamos com a tabela da OAB, e cada estado tem a sua tabela, né? O estado de São Paulo tem a sua. Então, o advogado sempre usa como parâmetro a tabela da OAB. Alguns advogados, a depender alguns advogados não, os advogados, de modo geral, a depender da complexidade daquela situação, ele vai cobrar um pouco além da tabela da OAB, e a depender do caso, tem advogados que até cobram um pouco menos do que a tabela da OAB. Mas é sempre utilizada a tabela da OAB como um parâmetro para isso, né? Que é para ficar mais equalizado também, não ficar injusto, porque senão vai ter profissional cobrando R$100 e profissionais cobrando R$10.000. Então, a gente sempre usa a tabela da OAB. A tabela da OAB é pública, então qualquer um pode acessar, procurar na internet lá, tabela OAB São Paulo, Minas Gerais, Paraná, sei lá, e por ali você tem um parâmetro. Só que o advogado, ele vai analisar aquela situação. Bom, são quantos credores envolvidos? É um credor só. Não, um credor só é mais fácil de você formular um plano de pagamento quando se trata de um único credor. Não, são 5, são 6. Então, acaba sendo mais trabalhoso, né? Aquela ação, aquele plano que será apresentado. Então, isso também é levado em consideração. Pode ser levado em consideração também o valor, né? É que na lei do superendividamento já é um pouco mais difícil isso acontecer. Mas em alguns outros tipos de ação, se couber, vamos supor, o cliente ele deve conseguiu se reduzir, sei lá, 1/10 do valor. Então, em cima daquilo que foi reduzido, um percentual em cima daquilo. Mas para entrar com a ação, tem um custo, porque uma ação dessa não dá para prever tempo, mas ela pode, sei lá, durar 6 meses, como ela pode durar 2, 3 anos. Né? E todo esse período, o advogado está trabalhando em cima do processo. Né? Ele está ali acompanhando, às vezes ele tem que protocolar um documento, às vezes ele tem que fazer uma movimentação. Então, esses custos que o advogado cobra é por conta de todo esse prazo que ele vai ter que estar trabalhando. Né? Então, dificilmente vai encontrar um advogado, principalmente nessa situação, que ele vai trabalhar de êxito, que a gente chama, né? Ou seja, no tanto em que eu tiver ali recebido ou deixado de pagar, eu pago o advogado lá no final. É complicado isso. Então, vai ter que ter sim, um investimento, né, com esse advogado no começo. Uhum. Eu até entrei na internet aqui para ver a tabela, porque minha curiosidade estava com relação a como é que vinham as atividades. E vem, de fato, uma tabela mesmo, né? Ele diz assim, ó, uma consulta, né? Estou colocando aqui a OAB do Estado de São Paulo. Uma consulta, ele já dá o valor em reais, R$ 492,66, ou se for uma condição especial, R$ 1.055. Hora intelectual. Ui, menino, achei bonito cobrar isso. Rapaz, eu tive uma ideia aqui agora, eu vou cobrar minha hora intelectual. Gostei desse negócio. Rapaz, que negócio bonito isso aqui. R$ 793,90. Pensa aí.
Exato. Ai. Aí tem aqui, acompanhamento ou exame de documentos. Aí, interessante, ele diz aqui, valor mínimo 1.111 e percentual 10%. É uma coisa ou outra, é isso? Quando você tem um valor dentro daquele serviço em que o cliente veio te procurar, então vamos colocar, o cliente veio por conta de X situação, e essa X situação aí é um valor, sei lá, de R$ 200.000. Você cobrar mil, aí, né, mil e alguma Mil coisa. e, 1.111, exame de documento, né? É isso? É, 1.111 para talvez algo de R$ 200.000, Ah, tá. sendo É desproporcional, porque como consenso. a quantidade de documentos e análise que você tem que fazer em cima Perfeito, disso, ela é muito grande. perfeito, perfeito, 20% em cima, não é cobrado os mil e pouco, é cobrado os 20% sobre aquela situação perfeito. lá. A Lúcia perguntou, é normal cobrar os dois, né? O custo ali do processo e mais o êxito, no caso dela, o custo do processo dela aqui, pelo que eu estou É, entendendo, é 10 mil mais o êxito. assim, na do superendividamento, eu quase não vejo isso. Eu praticamente não vejo isso. Porque dificilmente você vai conseguir reduzir a sua dívida num valor para que o advogado ele tenha, né, assim... Porque para você reduzir essa situação do superendividamento, o foco principal não é você questionar os juros que está sendo cobrado, né? Porque aí é uma questão de uma ação separada, de um outro tipo de ação, uma outra situação. A do superendividamento é para você conseguir pagar. É esse o ponto. É claro que você vai analisar e você vai dizer, olha, a minha proposta de pagamento eu vou pagar o valor original e vou pagar juros X e vou pagar a correção Y. Dentro, é claro, do que é estipulado em mercado, né? É claro. Então, dificilmente, nessa ação, você tem uma redução expressiva do valor final do que você vai pagar. Não é Aí, uma revisão, porque é diferente de você entrar com uma repactuação, né, de dívidas, que é esse caso aí, com uma análise, né, um recálculo da sua dívida. São coisas diferentes. diferentes. Mas talvez no caso dela, o advogado esteja querendo entrar com duas ações. Então, a do superendividamento e a do recálculo, e aí cada uma com um custo. Pode, né? Pensei aqui que Pode. às vezes é isso, né? Pode fazer numa só? Olha, eu tenho que ver se daria para fazer numa só. Tá? Pode ser, mas o foco do superendividamento é você pagar. Pagar, É você ter uma proposta de pagamento. Você não está questionando quanto está sendo cobrado. Você está querendo pagar de uma forma que não interfira no seu dia a dia. Você consiga continuar comendo, você pague só, né, faça sua compra, paga a sua luz, o seu telefone. Né? É essa a essência da lei do superendividamento. A minha subsistência, o básico para me manter, ele será preservado. Desde que, em vez de eu pagar X, eu pague meio X. Uhum. Você entende que ela é de dois. Você disse que é o quê? 2021, foi isso? 2021. Você entende que ela veio como uma. 2021? Julho de 2021. Você entende, Dani, que ela de fato a gente pode considerar como uma conquista em termos de sociedade brasileira, ou é uma coisa que foi meio para inglês ver ali, não está atendendo os casos que deveria atender? Aí é muito opinião pessoal e uma leitura pessoal, tá? Olha, o que eu vejo, as pessoas que realmente estão comprovando, conseguem comprovar que ela tem mais de 75% da sua renda comprometida, elas estão conseguindo. É claro que eu preciso acreditar no judiciário, eu preciso acreditar nas leis, né? Por mais que a gente vê tantas coisas acontecendo e a gente fica indignado com algumas coisas que a gente vê, mas eu costumo falar assim, o judiciário funciona, as leis funcionam, o problema é a pessoa que está por trás disso.
é o juiz específico que está analisando aquele caso, né? Então, o problema são pessoas, né? Então, a gente nada, mas ela é uma lei muito importante, né? O objetivo dela é importante, né? A questão, o que eu vejo, assim, de essencial, e eu sinto uma falta muito grande, que deve existir, deveria existir, é a educação financeira nas escolas. Tanto no ensino fundamental, no ensino médio e até nas faculdades. Eu vejo que isso, sim, a educação financeira, ela resolveria. Não digo todos os casos, mas pelo menos boa parte desses casos. Porque eu conheço pessoas que vivem com pouco mais de 2 salários mínimos, têm uma vida, é claro, mas está legal, consegue fazer uma viagem, consegue tirar suas férias, mas por quê? Ela sabe usar aquele valor, ela sabe quanto ela ganha, que ela pode ganhar. Aí, o que eu vejo do brasileiro? O brasileiro ganha X, aí ele ficou sabendo que ele vai ter um aumento ou ele vai ter uma receita, uma renda extra, né, daqui um mês. Hoje ele já fez a dívida, a conta contando com aquele valor lá. Então, rapaz, o brasileiro, ele faz a dívida e muda de vida só porque o presidente que ele votou ganhou e aí ele fica esperançoso que agora a economia... É maluco, assim, a gente tem uma esperança que é até doentia. O lugar da esperança é importante, é claro que é, gente, senão a gente não vive. Quem é que acorda amanhã para dar conta da vida se a gente não tiver aqui a esperança junto com a gente, a fé e etc. Mas aqui a gente tem uma potencialização de uma esperança doentia que, com base em indícios criados pela nossa cabeça, a gente vai fazendo acordos e tomando decisões que depois diz eu me frustrei, eu me decepcionei. Mas como você se frustrou? Só se for com você mesmo, né? Só se a frustração e a decepção com você mesmo. Porque não foram poucos os casos de pessoas vindo para me contratar na minha hora intelectual. Rapaz, achei bonito esse negócio, viu? Na hora intelectual aqui, para dizer, eu agora quero tomar essa e essa decisão, porque agora o momento econômico vai ficar melhor, porque mudou o presidente da minha empresa, e aí o presidente da empresa tem uma proposta. Não, para! Deixa, como diz a astróloga, deixa de ser doida. Deixa de ser doida e quieta, né? Agora, deixa eu te falar, Dani, eu fiquei um pouco frustrada com essa coisa dos 5 anos, rapaz. Me parece que é contraditório ao que o mercado financeiro trabalhou e trabalha. Então, é uma lei que é recente, ou seja, que está espelhando o que o mercado financeiro, eu estou falando só do mercado financeiro, já vinha atuando e ficou contraditório, né? Na minha conta aqui da cabeça não fecha. Mas sabe o que é? A maior parte em 5 anos, são 60 parcelas. Esse acima disso, o crédito, né, o financiamento, o empréstimo acima de 5 anos, você está me falando que tem esses valores aí, dos que eu vi aqui, geralmente são esses 5 anos. Então, é baseado nos empréstimos que geralmente são concedidos durante 5 anos. Eu vou até ler o trechinho aqui, ó, da lei que traz aqui, ó. O requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instalar o processo de repactuação de dívida, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador e tal, com a presença de todos os credores de dívidas previstas, no qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados do mínimo existencial, nos termos da regulamentação e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, né? Então, assim, o que a gente vê acima de 60 parcelas, geralmente, ou é o consignado, né? Não, consignado hoje trabalha 96 meses tranquilamente. Gente, olha, não sabia. Não sabia. Né? Mas é com base nessa questão. O que a gente faz? Então,
É. As linhas de crédito, aquelas que são direto do banco, as linhas de crédito do banco, sim, é 5 anos, porque aí o banco tem menos garantia, né? Então, é aquela direta com o banco, de fato, há uma prática de até 60 meses. Mas os consignados é muito comum, 96 meses, facinho, facinho. Por isso que eu achei que é contraditório, porque essa pessoa do consignado ela já foi lá, estourou em 96 meses, já, só aí deu 30%. Aí deu 30%. O restante, ela fez lá 45% nas linhas de 5 anos. Quando uma coisa encontra com a outra, para caber tudo em 5 anos, não vai caber. Não Né? cabe. Não cabe. Não vai caber. E por isso essa lei também traz essa questão do consignado. Porque de um tempo, né, há um tempo atrás, até recentemente, né, acabou virando muito comum. Ah, consignado, e vai concedendo o consignado. E aí eu comentei, a pessoa vai pegando no desespero, na falta de conhecimento, ah, o banco está me dando, eu vou pegar. Então tem várias questões envolvidas. Então a lei do superendividamento também traz dentro da sua lei essa questão, né, do consignado a rodo, vamos assim dizer, ela também não pode. Por teve isso, uma época. então, o banco ele tem que também ter o seu cuidado para quando ele for respeitar os 30%. A concessão. Teve uma época que eu acho que até porque viajaram na maionese no sentido de prazo, muito prazo, muito prazo, muito prazo. E eu, bancário, eu saí do banco em 2019. Eu vou dizer que foi na fase entre 17 e 19, 2017 e 2019, ou seja, antes da lei do superendividamento. Nós, como bancários, acho que até hoje a lógica é a mesma, eu digo nós como bancários porque ainda trago em mim aí essa veia. Temos basicamente duas metas ali. A da concessão dos empréstimos, então de fato estimular ali os empréstimos, e outro, a redução da inadimplência. Então, eu preciso te emprestar muito e eu não posso que você me deva. Eu me lembro que esses 2 últimos anos, dois últimos anos que eu trabalhei como gerente de agência, era muita quantidade de decisões vindas do judiciário para interromper a cobrança das parcelas. Não era reajustar, era a partir do momento que se entrava com a ação, interrompe até se chegar num acordo e até lá a inadimplência ficava para a agência e derrubava o resultado da agência. Era assim, era chegar um oficial na porta da agência, a gente já se escondia para não querer receber, porque entrava em desespero, porque derrubava mesmo o... Então, assim, isso é antes da lei do superendividamento. Eu estou contando de uma curiosidade que, muito possivelmente, tanta coisa aconteceu ali que alguém veio e disse, vamos colocar uma lei específica aqui, porque virou a casa da mãe Joana entre pessoas que, de fato, estavam passando uma situação muito drástica e precisava, mas outras não, sabe? Eu, como gerente de banco, tô vendo ali a movimentação da conta, tô vendo qual carro que sai, tô vendo as viagens, às vezes os clientes dentro da mesma rede social postando lá e etc. E se valia disso. Então, como diz você, o problema são de fato as pessoas, porque as coisas são criadas eu também acredito muito no... É criado para um bom, é criado para a gente colocar ali uma situação e normatizar, mas tem os outros efeitos que são trazidos, né? E naquele momento também houve o alastramento de financeiras. Então, há alunas que dizem assim, olha, eu devo a 7 credores. E aí diz, quando é Banco do Brasil, Santander, Itaú, Caixa, Bradesco, não, beleza. Mas tem uns nomes de umas financeiras que eu não sei nem o que é isso. E aí você liga para um 0800 que nunca se atende, não tem uma porta no lugar que você vá. Então, essa alternativa que você deu do PROCON, por exemplo, é até interessante para isso, para fazer o credor comparecer, porque às vezes, muitas vezes, o cliente, né, o devedor ali, tem buscado uma alternativa administrativa, mas não tem tido nem acesso a essas financeiras, e aí esse lugar do PROCON ajuda bem. PROCON é uma porta que pode ajudar nesse sentido, né? E aí você colocou aí, quando fez um comentário,
E eu quero até trazer aqui para deixar as pessoas atentas com relação a isso. Rede social. Cuidado, muito cuidado com o que posta. Porque hoje a rede social é uma prova. É prova. Então, assim, tive casos onde foi anexado no processo as viagens da pessoa. E a pessoa, né, não pagando determinada Sim. coisa lá, vamos assim dizer, mas viajando, né, filhos em escola particulares caras. Perfeito. Então, assim, cuidado, né? Hoje em dia, as redes sociais, ela é uma prova, ela é levada ao processo e aí ela pode, no caso, né, ser um tiro no pé, muitas vezes aí, como esse caso específico foi um tiro no pé, né? Ai, que lindo! Eu agora sou uma pessoa que eu vou vender minha hora intelectual para começar a conversar agora com as pessoas sobre a lei do super. Não vou atender, mas pelo menos vou dar ali as primeiras dicas. Adorei. Você estudou, não estudou? É hora intelectual. É isso mesmo. Tá achando muito bonito, rapaz. Tá achando bonito demais. Dani, minha querida, se você tivesse que falar com alguém assim, cara, tô endividada, tô com a corda no pescoço, me ajuda numa dica por onde eu começo, sei lá, acho que sabe aquele resumão de tudo que a gente falou? O que eu faria primeiro? Eu colocaria no papel, primeiro, o que eu tenho de receita e todas as despesas. Todas, até o cafezinho que eu gasto. E aí, nesse primeiro momento, para eu ter o meu cenário. Procuraria uma consultora financeira, porque às vezes a gente sozinha, a gente não consegue encontrar saídas. Mas uma pessoa de fora, com conhecimento, consegue enxergar e trazer, às vezes, alguma solução ali para a gente. Não conseguiu nesse primeiro momento, dessa forma, né? Ou a consultora financeira trouxe ou algumas questões para você, mas o que eu vejo daí num segundo momento também? Tentar as negociações via administrativamente. Sempre tentar via administrativamente. Não conseguiu? Procura um advogado. Procura um advogado ou procura a justiça, né? O Poder Judiciário através dos defensores gratuitos aí, para daí sim ver se sua situação se enquadraria dentro da lei do superendividamento. Às vezes não cai nessa, mas às vezes é percebido pelo consultor financeiro ou é percebido até mesmo pela pessoa, sei lá, pelo advogado, porque lá está sendo cobrado além do que deveria ser cobrado. Então, cabe o quê? Cabe uma renegociação. Ou cabe o quê? Olha, esses juros são absurdos, são arbitrários. Então, aí sim, né? Porque o que não pode é ficar nessa situação. Né? Descobre um santo para cobrir o outro. Isso vai virar uma bola de neve. E as pessoas que eu vejo, Ariadne, não sei se você concorda, se você viu isso ou não, mas as pessoas, às vezes, quando ela está numa situação financeira um pouco delicada, complicada, ela não quer ver os números. Então, ela sabe que está ruim, mas ela não quer ver os números. Né? Eu tive uma pessoa que ela ficou meses sem tirar o extrato do banco, porque não queria ver o número. E isso é a pior parte, é essa. Isso vai ficar cada vez. Não vai, gente. Quantos vão ganhar na loteria para resolver o problema? Não vai. Não vai aparecer no mês seguinte um dinheiro do nada ali para pagar. Não, então não tem como fugir. Tem que colocar todas as contas no papel, todas as receitas, procura a ajuda de um profissional, de uma consultora financeira, tenta a renegociação via administrativamente. Não deu certo, procura ajuda aí, que às vezes cabe uma ação ali para poder ajudar. Eu acho que tem uma fase aí que você bem falou entre o administrativo e o advogado, que é essa questão aí do PROCON, né? Acho que uma coisa antes de ir para o advogado. Isso, porque principalmente se tem essas situações que a instituição não entra em contato, não dá um retorno. O PROCON é o caminho. Olha, estou tentando, não tenho. E a hora de fazer esse plano, né?
Algumas pessoas têm algum conhecimento, até têm condições de fazer esse plano sozinho, esse plano de pagamento né? Mas a maioria não consegue, então precisa de uma ajuda. Quem que seria essa ajuda? Uma consultora financeira, ou Procon, ou uma É. Aqui tem 2 pontos que eu acho que é bem importante aí, falar para além daquilo que a gente conversou. Nas minhas atuações no banco, o que acontecia? Boa noite, amor. Acontecia muito da pessoa buscar essa primeira, né? Lembra que você falou, ó, vai nos bancos e tenta fazer administrativamente. A pessoa senta no banco e fala assim, tá apertado, a parcela tá grande. Como é que a gente faz? Aí eu, enquanto bancária, digo, qual é a parcela ideal? A mínima possível, coloca o máximo de prazo. Essa é uma resposta típica de alguém que não tem nem noção de como é que está o orçamento. Então, ter cuidado nessa parte administrativa, que é a fase lá que a Dani bem falou, de ir aos bancos e tenta renegociar, saiba qual é esta parcela que, uma vez conseguindo ela, você conseguirá continuar a sua vida, melhorar a sua vida, para depois não aparecer 6 meses depois dizendo, ó, deu tudo errado de novo, vamos renegociar tudo de novo? Exato. Então, esse é um ponto, né? O outro ponto, eu acho que tem a ver com... Você falou da fase de negação. Boa noite, amor. Da fase de negação, pessoas que passam séculos sem ver, não se deparam com isso. Essa fase de negação acontece muito, mas aí ela vai e encara o bicho. E contratou uma mentoria, tem um profissional ajudando. Existe um endividamento maior, e aqui eu não estou falando da lei do superendividamento, se está com 75 ou não, mas, ou seja, ela percebe que tem um endividamento bem maior, e só que não é só isso. O orçamento dela é esse endividamento grande e outras despesas que dizem respeito a um certo padrão de vida que automaticamente ela diz, a solução é somente se eu resolver os empréstimos. A solução é somente se o banco diminuir as parcelas e aumentar o prazo. Porque no meu padrão de vida eu não mexo. E às vezes é por orgulho, às vezes é por vaidade, mas mais do que orgulho e vaidade, a gente tem uma dificuldade em dizer, trabalhei tanto, construí, fiz, cheguei até aqui e agora eu vou ter que abrir mão como se tivesse, né, não tivesse alcançado nada. É reverter isso. Na realidade, não é sobre não ter conseguido. É agora ter essa sobriedade de dizer, eu vou reduzir esse padrão de vida, não porque eu sou uma frustrada e eu não consegui, mas porque eu reduzindo ele, junto com uma ação nos bancos, eu vou passar a dormir em paz. Não adianta manter padrão de vida se continuará com dor de cabeça. Então, gente, é sempre uma escolha do problema que vai querer, né? Sabe que assim, tem pessoas que falam assim, como que é? Um passo para trás nem foi para pegar impulso. Não dou um passo para trás nem para pegar impulso. Alguma coisa assim. Eu não concordo. Eu acho assim, é necessário, às vezes, a gente dar um passo atrás para que a gente consiga depois dar 2 à frente. Perfeito. Né? Um passo atrás, você consegue fôlego, você colocar a cabeça no travesseiro e você trabalhar tranquila, porque assim, uma coisa é você trabalhar pensando no dinheiro que você vai ter que juntar para pagar a conta amanhã. Outra coisa é você trabalhar sabendo que eu tenho que pagar tal dinheiro aqui, é mais leve. É mais leve. Né? Então, concordo plenamente com você. Essa questão tem que ser olhado o padrão de vida. Às vezes, são coisas tão assim desnecessárias que a gente tem e que aquilo lá às vezes nem vai mudar o nosso padrão de vida. Ele vai fazer os ajustes que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que ser humilde e a gente tem que estar aberto a isso, porque ouvir também, a pessoa que procura uma consultoria financeira e às vezes procura advogado, ele quer ouvir o que ele quer. Ele não gosta de ouvir o que tem que pedir. Né? Então a pessoa tem que estar aberta também para ouvir. Né? Porque conheço pessoas que ouviram, viraram as costas, foram embora, né? E
nada resolveu. E pelo contrário, né? Aí a pessoa se frustra, fica pior ainda a situação. Tem que estar aberta a, a outras pessoas falando para ela, pessoas, é claro, de confiança, profissionais, né? Sim, sim. Ai, gente, eu amei, né? Vocês que estão assistindo aqui, bora botar palminha, coraçãozinho, flechinha, foguetinho, sei lá, pra Dani, para te agradecer. Então, assim, quem puder aqui colocar movimentos para ela receber aí esse amor, esse agradecimento por ter dedicado aí essa hora pra gente, para ficarmos mais espertas. Eu acho que o poder do conhecimento, ele é incrível. Tudo que a gente consegue é a partir daquilo que a gente conhece, a partir da informação. Então, usamos aqui a última hora para trocas, para riqueza. Acredito que todo mundo que está aqui acendeu alguma coisa importante nesse seu caminhar de saúde financeira. Quero te agradecer mais uma vez por ser sempre tão parceira. Conta comigo, porque você precisar, menina, a gente precisa marcar de novo esse café aí, que tem muito tempo, né? Olha, eu que agradeço, viu? Foi um prazer. Eu espero que eu tenha conseguido levar um pouquinho de informação, né? Então, até me coloco à disposição se alguém quiser me chamar depois no direct, tirar alguma dúvida mais pontual, porque a gente fala de uma forma Perfeito. que, né? Se quiser tirar uma dúvida ou outra, não é consultoria, né? Mas a gente procura pelo menos orientar um pouquinho aí as pessoas de uma forma bastante geral. Então, eu espero que tenha valido a pena. Da minha parte, valeu muito a pena. É sempre muito bom falar com você, estar aqui com você. Também me coloco à disposição sempre que você precisar. É uma honra, é um prazer, estou muito feliz. Obrigada. Eba! Linda, linda, linda. Um beijo, minha querida. Boa noite, gente. Já tem feriado aí. Juízo no feriado de vocês. Beijo, Dani. Tchau. Tchau.